Em nome do Instituto dos Advogados do Paraná, declaro aberto mais esse encontro, este seminário sobre direito coletivo do trabalho, organizado pelo nosso Departamento de Direito do Trabalho, aqui na pessoa do nosso diretor, Dr. Rodrigo Fortunato. Cumprimento os nossos caríssimos colegas de mesa, nosso conselheiro do Instituto dos Advogados do Paraná, Dr. Luiz Alberto Gomes Coelho. Cumprimento nossa caríssima doutora Giovana Lepre Sandri, nosso caríssimo doutor Felipe Gusic, dando as boas-vindas aqui a todos e a todos. Peço a especial gentileza de cumprimentar os presentes nas pessoas dos nossos convidados aqui desta noite, professor Dr. Fábio Túlio Barroso, da Universidade Federal do Pernambuco, nosso caríssimo professor, desembargador do Trabalho, Luiz Eduardo Gunter. Cumprimento o nosso sempre presidente da OAB do Paraná, Dr. Alberto Paula Machado, nosso presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas do Paraná, professor Marco Aurélio. Cumprimento aqui todos os nossos conselheiros, conselheiras do Instituto, nosso diretor administrativo financeiro, doutor Eduardo Sazzi, e quero aqui dar as boas-vindas a todos a este evento. Este evento, além das palestras do professor Fábio, do professor Gunter, também marca o lançamento desta obra, STF como instância recursal trabalhista. E para falar um pouquinho sobre o texto e o lançamento, eu tenho a honra de, desde logo, passar a palavra ao doutor Luiz Alberto. Obrigado, presidente. Boa noite, senhoras e senhores. É uma satisfação, uma honra receber os nossos colegas que contribuíram, não só no Congresso, como para a obra também, receber os professores que depois vão nos abrilhantar com as suas palestras, as falas. E, rapidamente, até quebrando um pouquinho o protocolo, e para não perdermos tempo em relação às palestras, STF como instância recursal trabalhista e outros temas práticos atuais. Surgiu justamente do nosso Congresso de Direito do Trabalho, 5º Congresso de Direito do Trabalho da Comissão de Direito do Trabalho, que teve uma repercussão, podemos falar agora, né? Teve uma repercussão muito boa, porque nós conseguimos captar o que a advocacia trabalhista precisava no momento. Se os senhores puderem verificar, passando ali rapidamente as páginas e os temas das palestras que viraram artigos, tivemos temas muito práticos, temas muito atuais, e por conta disso o nosso evento foi um sucesso. Tanto foi um sucesso que virou um livro com os artigos dos nossos colegas palestrantes, que eu agradeço mais uma vez a oportunidade de terem participado do Congresso conosco e também a possibilidade de tornarem as suas falas em artigos que depois virou um livro. Então, rapidamente, agradeço mais uma vez a presença de todos, a contribuição de todos, e passo a palavra ao Rodrigo Fortunato Goulart, que foi o coordenador científico do nosso evento, sem antes deixar de agradecer a Giovana Lepre Sandri, que foi a coordenadora geral, e o Felipe Gusic, que também contribuiu e coordenou cientificamente junto com o Rodrigo. Obrigado. Obrigado, presidente Beto, pela palavra, doutor presidente Guilherme Brenner Lucchesi, doutora Giovana, doutor Felipe, amigos, colegas, autoridades aqui presentes, muito boa noite a todos e todas. Gostaria de dizer da minha imensa satisfação de estar presente hoje aqui para o lançamento desta obra. Essa obra, fruto do 5º Congresso de Direito do Trabalho. O tema desta obra foi inspirado na palestra do nosso querido
professor e eterno presidente Alberto de Paula Machado, que aqui rendo minhas homenagens. O professor Alberto me passou como sugestão 5, 6, 7 temas, e o último tema da conferência ele falou STF como instância recursal trabalhista. Falei, é esse tema, doutor Alberto. Então nós escolhemos este tema junto com a editora Venturoli, a qual quero agradecer especialmente o Alfredo e o Tiago Venturoli pela dedicação incansável desses últimos 60 dias. Nós corremos contra o tempo para poder publicar essa obra, que é uma obra diferente. Por que ela é uma obra diferente? Porque ela traduz ipsis literis todas as palestras, e foi assim que nós propusemos desde o início. Nós queríamos que o leitor tivesse a experiência de participar efetivamente do congresso. Então, se você abrir as páginas desse livro e começar a ler esse livro, você vai ver que vai sentir até uma sensação de transporte até aquele momento incrível que foram aqueles dias, aqueles 2 dias do final do mês de agosto de 2024, na qual nós debatemos os temas importantes da advocacia trabalhista, né, o STF como instância recursal, tivemos vários temas reflexivos sobre esse assunto, mas nós também trouxemos temas interessantes da advocacia trabalhista, como a inteligência artificial, como a execução. Temos aqui a professora Ana Paula Pavels, que falou um pouco sobre execução muito bem, o professor Marco Aurélio tratando de audiência, o amigo Sérgio Rocha Pombo, doutora Thaís o amigo Sérgio falou um pouquinho sobre arbitragem no âmbito do direito individual do trabalho. Então, temas altamente relevantes e importantes para a advocacia trabalhista. Por isso, convido a todos aqueles que estão aqui, aqueles que nos assistem em casa, para adquirir essa obra, uma obra diferente no cenário jurídico, porque ela é uma obra com uma leitura muito mais fluida, porque traz a sensação de que você está efetivamente assistindo o congresso. E ao final temos também até algumas fotos desse evento maravilhoso. Então gostaria de agradecer ao AB, gostaria de agradecer a todos os colaboradores, todos aqueles que se dedicaram, em especial aos renomados articulistas que fizeram presentes nesse congresso, e agradecer a todos vocês, tá? Agradecer pelo apoio também no Instituto dos Advogados do Paraná. Muito obrigado. Então, tendo já de antemão oportunizado a palavra a doutora Giovana e ao doutor Felipe, que gentilmente declinaram, eu desfaço essa mesa inicial de abertura, convidando e transmitindo a presidência aqui da sessão ao doutor Rodrigo Fortunato Goulart, que terá aqui o ensejo de apresentar e convidar à mesa os nossos palestrantes da noite. Com licença e uma boa noite, boa jornada a todos. Obrigado, senhor presidente Guilherme. Quero agradecer pela palavra e convocar imediatamente os nossos palestrantes, Dr. Fábio Túlio Barroso, por favor, por gentileza, Dr. Luiz Eduardo Gunter, para a mesa. Hoje nós teremos um painel de direito coletivo do trabalho, e eu tenho a honra de presidir esse painel ao lado de 2 grandes autoridades do direito coletivo brasileiro. É uma satisfação muito grande ter a presença do professor Gunter e do professor Fábio Túlio. E por uma questão, professor Gunter, até de cordialidade, o professor Fábio Túlio saiu hoje de Recife, eu vou iniciar esse nosso painel passando a palavra primeiro para ele, que vai falar um pouquinho sobre o trabalho por tecnologias disruptivas e o desafio da representação sindical. O Dr. Fábio Túlio Barroso é advogado, professor, pós-doutorado em Direito pela Universidade de Granada, na Espanha, doutor em Direito pela Universidade de Deusto, Bilbao, Espanha, é fundador e presidente honorário da Academia Pernambucana de Direito do Trabalho, é membro efetivo do Instituto dos Advogados Brasileiros, professor da Universidade Católica de Pernambuco,
Leciona pós-graduação, mestrado e doutorado em Direito e professor adjunto da Faculdade de Direito do Recife, Universidade Federal de Pernambuco, faz parte do seu quadro efetivo. O professor Fábio é autor de vários livros e artigos jurídicos publicados no Brasil e no exterior. Então, doutor Fábio, é uma honra, um prazer muito grande tê-lo em Curitiba. Obrigado por aceitar o nosso convite para estar aqui hoje no Instituto dos Advogados do Paraná, Casa de Pânfilo de Assunção. O senhor tem a palavra por 20 minutos. Vamos passar a palavra para cada um por 20 minutos e, ao final, teremos 10 minutos para perguntas. Senhor Fábio Túlio. Boa noite a todas e a todos. Professor Rodrigo Fortunato Goulart, querido amigo de já não sei quantas jornadas, nem em quantos lugares ou países que tivemos a grande satisfação de compartilharmos várias jornadas acadêmicas. Dr. Luiz Eduardo Gunter, grande satisfação em revê-lo, desta feita aqui em Curitiba. Ao presidente Guilherme Lucchesi, muito obrigado pelo convite. Senhoras e senhores presentes, muito boa noite. É uma enorme honra e uma igual satisfação poder estar aqui no Instituto dos Advogados do Paraná, do qual faço parte com muita honra também do seu irmão lá de Pernambuco, do Instituto dos Advogados de Pernambuco, bem como também tenho a honra de presidir, melhor dizendo, de ser o representante institucional do Instituto dos Advogados Brasileiros, o IAB, no estado de Pernambuco. O tema que me toca falar nesses 20 minutos, Rodrigo, se por gentileza, obrigado, aqui apagar, eu peço me avisar, faltando 5 minutos. É um tema, digamos, intertemporal, haja vista que falar de direito, sempre comento, diz respeito a falar das transformações, das modificações e das necessidades de se estabelecer uma correlação entre os fatos e a sua regulamentação na sociedade. Se estamos falando de trabalho, estamos falando de todos nós, em todos os momentos, e principalmente após a Revolução Industrial, quando se estabeleceu a centralidade do trabalho, um modelo de sociedade que foi propício ao aparecimento de condições sociais, produtivas, econômicas, políticas, ideológicas e, por que não, legislativas para regular um conflito de interesses que perdura e que pese com alterações em todos os momentos. No direito do trabalho nós falamos do movimento pendular do direito do trabalho, que ora segue para proteger mais determinado sujeito, trabalho, ora ao capital, enfim, de modo que o direito do trabalho que nós conhecemos tem sim efetivamente uma origem naquele ambiente iniciado com a Revolução Industrial. O direito do trabalho e o direito sindical, por consequência, todas as suas vertentes e desdobramentos trabalhistas nascem, amadurecem e se constroem por meio de uma sociedade industrial. Falar de tecnologias disruptivas e o desafio da representação sindical talvez seja um desafio que não possa concluí-lo, tentarei enfrentá-lo nos próximos minutos que me faltam. Por quê? Porque a própria industrialização, em sua época, também foi uma ruptura, também foi uma modificação disruptiva, tecnológica, social, econômica, produtiva, em todos os seus aspectos. Imaginemos que Émile Zola, na sua clássica obra Germinal, que sempre aos alunos que vão me ver depois, assim espero que assistam, né? Sempre digo, leiam Germinal ou assistam ao filme ou até mesmo o seriado que está passando em uma das grandes plataformas. E geralmente não leiam, não assistem, não... Então, faça o contrário, não leiam, não assistam. Né? Mas aquela época se tinha, assim, uma premissa de uma sociedade do trabalho pluriconflitual sem a mediação do conflito pelo Estado. Isso passa a existir justamente a partir do momento que o Estado observa a necessidade da juridificação do conflito de classes para manter a paz social
estabelecer o que chamam de status quo econômico, que é a manutenção do sistema produtivo capitalista, utilizando-se da mão de obra livre e assalariada. Pois bem, então nós temos aí, pouco a pouco, né, o reconhecimento do Estado da necessidade de juridificar o conflito de classes, de estabelecer o que o ministro Godinho chama de patamar mínimo civilizatório, a compreensão do Estado de estabelecer um conteúdo mínimo de equilíbrio formal entre os sujeitos da relação de trabalho, no aspecto, digamos, micro e contratual, levando-se em conta também o fato de modificar a estrutura de organização da sociedade, do Estado e da legislação, transformando o que era antes um delito de conspiração em um direito fundamental em aproximadamente 100 anos. Eu estou falando do sindicalismo, do direito à sindicalização, à associação sindical. Então, nós temos aí, eu sempre digo que a data de nascimento, ou a certidão de nascimento do direito do trabalho está com a criação da Organização Internacional do Trabalho em 1919. Nós temos, basicamente, de 1919 até 1989, um ambiente propício para a construção, ratificação, fortalecimento e existência do que chamo de moderno direito do trabalho, o direito industrial do trabalho. Vamos observar que nós temos aí, basicamente, uma condição de trabalho de uma pessoa, do trabalhador a um empregador, no local de trabalho, com horas certas, com remunerações também estabelecidas, os dois pilares do direito individual, salário e jornada, e a possibilidade de aquele coletivo, tanto de trabalhadores, naquela atividade profissional, naquele local, e no setor econômico também, aquele grupo, aquele coletivo de empregadores em determinada atividade econômica, em determinado local, terem condições relativamente estáveis de produção e trabalho. Ou seja, foi, como eu falei, um ambiente propício para o modelo ordinário, clássico de direito do trabalho e de sindicalização se estabelecer. Então, o sujeito trabalha de segunda a sexta-feira, 8 horas, no sábado mais 4, à tarde descansa, à noite vai passear, domingo de manhã, eu sei que Curitiba não tem praia, mas Recife tem, vai para a praia, fugindo dos tubarões. À tarde, quando tem jogo do Santa Cruz, ele vai assistir, quando o Santa Cruz joga, que é o meu time, né? De noite vai assistir o programa e na segunda-feira volta tudo ao normal, volta a trabalhar. Com garantias mínimas, fundamentais, né? Com garantia, se trabalhar uma jornada extraordinária, vai ter o respectivo adicional, noturno também, com a hora fixa, condições insalubres, perigosas, proteção ao trabalho da criança, da mulher, proteção o sistema securitário que lhe dá todo o cinturão de proteção social, caso haja algum infortúnio do trabalho, uma doença profissional, um acidente do trabalho, enfim. E junto a isso, é possível, levando-se em conta a estrutura do sistema normativo, ter uma entidade que representa esses coletivos econômicos e profissionais, que, via de regra, devem negociar as condições específicas de cada categoria, como eu falei, em regra, in melius, para melhorar a condição mínima estabelecida em lei. Então, vejam, esse é um panorama, digamos, quase que ideal para o direito do trabalho como uma disciplina jurídica, numa sociedade capitalista pluriconflitual, mas que consegue manter a paz produtiva, a paz política, a paz ideológica, a paz institucional, com condições mínimas de dignidade, além, inclusive, da questão alimentar. Sempre quando se discute qual é a natureza do salário, eu digo, sobretudo aos alunos, que superou a mera natureza alimentar. Basta observar o inciso 4 do artigo 7º da Constituição, que estabelece ali 9 finalidades, dentre outras, porque é direito fundamental, e o direito fundamental é naturalmente expansível. Pois bem, só que esse modelo clássico, ordinário de direito do trabalho, ou modelo industrial do trabalho, não posso dizer que teve o prazo de validade, mas, como tal, o direito é filho do tempo. A partir de 1989, o mundo também muda de figura novamente. O início da década de 90 já se inaugura com a nova perspectiva global,
A própria dicotomia capital e trabalho, o elemento material de proteção e de equiparação formal entre os sujeitos da relação de trabalho, passa por uma crise, e uma crise existencial. Quando aquele paradigma ideológico da Europa Oriental entra em derrocada. Ou seja, o modelo de representação, sobretudo ideológico, dos sindicatos de trabalhadores, ou seja, sindicatos profissionais, perde a sua referência ideológica. Isso do ponto de vista político-jurídico. Do ponto de vista material e político-material, nós observamos algumas transformações. A primeira delas, o modelo global de capitalismo, ou o neoliberalismo transcontinental, aliado a também uma nova ruptura do que antes se chamava de tecnologia produtiva, e hoje, na sua evolução, é a inteligência artificial. Então, nós temos aí, neste meio termo, uma, digamos, semi-ruptura da condição material, da condição política, da condição histórica, da condição de organização da sociedade e do trabalho no âmbito das relações individuais e também coletivas, em especial sindical. Bem, isso por si só não deu motivo ou ensejo a uma revisão, né, estrutural da disciplina jurídica, porque o direito do trabalho também pode ser conhecido como um fenômeno jurídico, porque depende da forma como se presta o serviço, depende como as coisas se organizam produtivamente, se é no âmbito da empresa, se é interno, se é no local de trabalho, se é trabalho à distância, se é trabalho remoto, se é trabalho no metaverso, se é o teletrabalho. E essas inovações normativas e contratuais vieram acontecendo também pouco a pouco. Eu lembro que eu fiz a minha tese de doutorado, iniciei em 1996. E à época, eu chamava, essa aqui é a década liberal. Por quê? Porque houve um processo político de abertura econômica do país. Né? As instâncias globais, a participação do Brasil no modelo de globalização, trouxe também, né, inovações no âmbito da prestação pessoal de serviços. Bem, lá em Recife, lá em Pernambuco, nós tínhamos uma série de empresas públicas. Né, nós tínhamos bancos públicos, era o Bandep, nós tínhamos a CELP, que era a Companhia Energética de Pernambuco, a TELP, Telecomunicações de Pernambuco, enfim, a Compesa ainda é estatal. E todas essas empresas, todos esses serviços públicos foram privatizados. Por que não privatizar o direito? Essa é sempre a pergunta. Não é? Por que não privatizar, inclusive, algumas instâncias de solução de controvérsia? Eu também sou professor de processo civil e sempre digo aos alunos, olha, a arbitragem é uma jurisdição privada, respeitando a doutrina clássica. Bem, nesse patamar, nessa reorganização produtiva, nós observamos também que a perspectiva material, ou seja, a fonte material prevalente, ou prevalecente, ou, enfim, principal nesse momento é o neoliberalismo, que estabelece para o direito do trabalho a sua redução, e não o seu afastamento completo, da sua função de equilíbrio formal entre os sujeitos da relação de trabalho. Esse é um fenômeno chamado, no direito do trabalho, de flexibilização do direito do trabalho. Então, esta perspectiva veio sendo gradativamente aperfeiçoada a partir da década de 90, por meio de modelos, eu chamo de modelos atípicos de relação de trabalho. E até a reforma trabalhista de 2017 eu chamava de uma reforma trabalhista de baixa intensidade. Quando nós tínhamos o trabalho por prazo determinado, o trabalho a tempo parcial, o trabalho voluntário, a expansão da terceirização, e o teletrabalho, né, e todos esses modelos atípicos de prestação pessoal de serviços, que não se dá diretamente ou com a relativização de vários princípios do direito do trabalho, o princípio da continuidade, né, o próprio princípio da proteção, acarreta consequências para o movimento sindical. Como os trabalhadores que prestam serviços fora da empresa têm contato, estabelecer justamente o fenômeno de solidariedade de interesses. E olha, que nós estamos falando ainda
de uma sociedade em que se estabelece aquela dicotomia entre capital e trabalho, onde existe a identidade de classe. Eu sou trabalhador, eu sou empresário. Isso faz parte da realidade da sociedade produtiva capitalista, onde se tem a utilização da mão de obra assalariada por meio da empresa privada. Isso é uma coisa incontestável. Pois bem, então nós não tínhamos ainda uma ruptura, digamos assim, do ponto de vista produtivo, como nós tivemos acentuado, não foi criado, sobretudo após o fenômeno da pandemia. Quando a inteligência artificial e por meio de aplicativos e plataformas, existe uma forma de prestação pessoal de serviço em que existe trabalho, mas não existe o que até agora eu estava falando, que é emprego e a sua consequência no âmbito das relações sindicais. Logo, nós temos, inexoravelmente, se alguém está com fome, vamos pedir aqui um sanduíche, alguma coisa, um jantar, e alguém trará esse jantar aqui. Se precisamos, amanhã, depois de amanhã, precisarei ir ao aeroporto, pedirei um transporte por aplicativo. Acontece que esses trabalhadores são trabalhadores. Do ponto de vista, eu posso falar, na minha compreensão, como advogado e como professor, eu entendo que, dependendo do caso, eles são empregados. E nós não estamos falando de subordinação. A subordinação é um dos elementos do contrato de trabalho. A continuidade, a subordinação, a onerosidade, a pessoalidade e a alteridade. Mas a CLT trouxe uma outra perspectiva que transcende o aspecto da subordinação, que eu entendo que é uma subordinação que lá em 2011, quando alteraram o artigo 6º da CLT, eu falava de subordinação virtual, hoje é uma subordinação algorítmica. É a empresa que determina todo o procedimento na administração da prestação pessoal de serviços. No entanto, existem também todos esses elementos de natureza material, que são os valores, os elementos axiológicos da não formação da norma, de nós não termos o reconhecimento desses trabalhadores, que são trabalhadores, e que muitos deles têm a dependência desse trabalho para sobreviver, cuja remuneração é a onerosidade do vínculo empregatício. O artigo 3º da CLT fala em dependência. Ele depende do trabalho para poder sobreviver e sobreviver com dignidade. Trabalho e dignidade são binômios que o direito do trabalho estabeleceu como instrumento civilizatório. Então, essa nova reestrutura produtiva acarreta modificações na prestação pessoal de serviços, sem que até o momento tenhamos o reconhecimento institucional, normativo e também do ponto de vista jurisprudencial majoritário. Estamos aqui no lançamento de uma bela obra que trata de temas relevantes, né? Inclusive o próprio STF tem posição contrária ao reconhecimento do vínculo empregatício em plataformas e aplicativos digitais. Me parece pouco, como é que eu posso falar? Não me parece razoável, na verdade, que tenhamos trabalhadores com condições de trabalho que estamos quase em 2025, que se assemelham à Germinal, que se assemelham à origem da atividade produtiva industrial, quando se trabalha, mas não se tem uma garantia mínima, né? Nesse aspecto, nós temos alguns problemas da representação sindical. O primeiro deles diz respeito a seu aspecto formal de reconhecimento sindical. Por quê? Se levarmos em conta as questões técnicas presentes no artigo 511 da CLT, não seria nós não poderíamos fazer o registro sindical por similaridade, porque estaríamos restritos à relação de emprego. Se não tem emprego, seria difícil. Me parece que, para o registro sindical, que vem sendo negado sistematicamente pelo Ministério do Trabalho, em que pese não haver mais, do ponto de vista formal, pós-Constituição, por não ter sido recepcionado, em face do princípio da autonomia, o enquadramento sindical do artigo 577, aquele quadro anexo enorme, né? Mas vem se exigindo a existência da categoria. Me parece que o mais certo seria
do ponto de vista técnico, o reconhecimento de categoria profissional diferenciada pela peculiaridade das atividades desenvolvidas, sobretudo pelos trabalhadores, entregadores e motoristas por aplicativo. Do ponto de vista técnico, é isso. Do ponto de vista material, eu estou vendo aqui que o meu tempo já está se esgotando, eu geralmente costumo ser obediente ao tema, ao tempo e ao tema também, naturalmente. Mas do ponto de vista material, nós temos uma outra grande dificuldade. Por quê? Porque, do ponto de vista do reconhecimento, do seu reconhecimento como sujeito da atividade, existe em boa parte dos trabalhadores, existe a dificuldade de se reconhecerem como trabalhadores. Eles se reconhecem como empreendedores. E isso estabelece uma grande dificuldade no que se chama de solidariedade de interesses de classe, o que dificulta e pulveriza os trabalhadores na associação, no associativismo, na categorização, no seu sentido técnico e prático. Então, o grande desafio, me parece, do movimento sindical e para a sua representação é a capacidade de organização e de coletivização de interesses, quando existe uma dificuldade do ponto de vista formal e também material do cidadão se sentir trabalhador, trabalhando, mas pensando como empresário. Muito obrigado. Boa noite a todos. Queria cumprimentar o professor Rodrigo Fortunato Goulart. Nos conhecemos já há muitos anos. O professor Rodrigo é sempre um entusiasta do estudo do direito do trabalho. Eu me recordo há pouco tempo, algum tempo já, com o Luciano Coelho, que o chamou para discutir o problema da questão do Uber, os trabalhadores do Uber, e isso no momento em que estava essa discussão começando a aparecer. O professor Rodrigo participou de um evento lá na nossa escola, para nossa alegria, apresentou uma série de pontos de reflexão para nós sobre esse problema. Queria cumprimentar aqui o professor Fábio Túlio Barroso. Nos encontramos em Recife, o professor Fábio também esteve aqui naquela homenagem que foi prestada ao nosso colega e amigo professor Glombi, né, aqui lá na PUC, e desde lá temos uma amizade referida em diversas ocasiões. Cumprimentar os amigos e as amigas que estão presentes, e cumprimentar, inclusive, os que fizeram aquele evento lá, com homenagem ao Dr. Cássio, além do Rodrigo, o Luiz Alberto Gomes Coelho, a Giovana Lepre Sandri e o Felipe Guzic. E um trabalho interessantíssimo, porque tenho a impressão que nem o professor Alberto nem eu imaginávamos que isso se transformaria em livro. Está aí representando um momento interessante, né, de uma discussão e de uma homenagem muito bacana que foi feita a um ex-presidente da OAB. Enquanto o professor Fábio falava sobre as questões relacionadas ao Recife, inclusive que lá tem mar, né? O Recife tem mar. Eu fiquei pensando, poxa, mas será que não posso lembrar do Paulo Liminski, o grande intelectual nosso aqui, que ele tinha uma frase que dizia assim: Curitiba não tem mar, mas tem bar. Então o Liminski está aqui para ressalvar essa possibilidade. Nós não temos de fato o mar, mas aí a gente tem um mar que quebra um galho nessa circunstância. Nós vamos ter tubarão. E faltou aqui uma menção, que eu sou professor assistente da professora Ana Paula Pavelski lá na Escola Paranaense de Direito, que é um detalhe importante a gente ressaltar, porque às vezes tem certas coisas que não são ditas, mas devem ser ditas, né? E é uma coisa importante para mim. O professor Rodrigo me pediu para falar um pouquinho sobre o controle de convencionalidade, que é um tema relativamente novo, mas que nos chama a atenção, porque vai fazer parte da nossa rotina como profissionais, como operadores do direito, e nos traz a ideia de que o século passado ele trouxe para o século XXI uma coisa que é importantíssima, talvez a ideologia mais importante, que foi a ideologia dos direitos humanos, né? Que os direitos humanos, na verdade, eles são atemporais, mas durante o século passado eles foram muito maltratados, e por causa disso instituições, organismos surgiram para fazer essa defesa,
E nós hoje estamos colhendo, de alguma forma, essa perspectiva de que os direitos humanos eles continuam sendo essenciais para a sobrevivência das nossas aspirações, dos nossos ideais e a proteção, inclusive, dos grupos vulneráveis. O controle de convencionalidade tem uma experiência que aconteceu lá na França, um pouco antes do final do século passado, mas é uma experiência de que foi feito o controle de convencionalidade, mas não teve um resultado prático, né? Em 2003, teve uma manifestação de um juiz lá na Corte Interamericana de Direitos Humanos e, mais precisamente, depois, algum tempo depois, em 2006, houve um processo lá do Chile, que foi julgado lá na Corte Interamericana de Direitos Humanos em São José da Costa Rica, onde se utilizou essa expressão e o julgamento foi feito utilizando especificamente o Pacto de São José da Costa Rica. Então, podemos dizer assim, do ponto de vista cronológico, em 2006, que nós temos, digamos, o primeiro caso julgado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, utilizando essa expressão controle de convencionalidade. Envolvia um cidadão que tinha sido lá um problema específico lá de um assassinato e chegou-se à conclusão de que aquela lei pela qual ele foi julgado no Chile colidia com o Pacto de São José da Costa Rica e o Chile foi condenado com base no controle de convencionalidade. Nós, no Brasil, ratificamos esse Pacto de São José da Costa Rica em 92 e depois, em 98, nós reconhecemos a jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos. De lá para cá, nós temos 13 casos julgados envolvendo o Brasil, dos quais, em 12, o Brasil foi condenado, né? Para nós parece assim uma coisa um pouco estranha, como é que um tribunal fora do país pode condenar o nosso Estado brasileiro a indenizar pessoas que eventualmente foram prejudicadas pelo não respeito às diretrizes estabelecidas pelo Pacto de São José da Costa Rica. O fato é que, desses casos acontecidos, o que me chama mais atenção foi aquele que aconteceu em 2020, que lembra o problema da fábrica de fogos de artifício lá da Bahia, né, na cidade de Santo Antônio de Jesus. Lá morreram 60 pessoas, sendo 22 crianças, e o Brasil não deu uma solução adequada para o caso, foi para a Corte Interamericana, e a Corte Interamericana condenou o Estado brasileiro a fazer uma indenização pela morte dessas pessoas, porque não houve fiscalização, houve violação ao direito à integridade física, questões relacionadas à discriminação e ao próprio direito do trabalho. O fato é que esses casos, eles não só chamam a atenção nossa, né, porque como é que o Brasil, com toda essa estrutura jurídica, não consegue resolver uma questão como essa, mas o fato é que o Brasil fica responsável por uma indenização, né, e tem que cumprir essa decisão. E, no caso, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, ele monitora esses julgamentos para verificar em que medida o Brasil cumpriu ou não cumpriu essas determinações da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que fica em São José, fica na Costa Rica, né? Por causa, inclusive, do tratado, né, que se chama Pacto de São José da Costa Rica. Para nós, é uma importante referência a gente falar de que o Supremo Tribunal Federal ele modificou a sua ideia de que os tratados, todos eles, independentemente de serem de direitos humanos ou não, representavam, digamos assim, do ponto de vista hierárquico, a mesma coisa que uma lei ordinária. Essa ideia do Supremo Tribunal Federal, que era antiga, quando veio a Constituição de 88, imaginava-se que isso ia mudar pelo parágrafo 2º do artigo 5º, no sentido de que os tratados de direitos humanos estariam, digamos, juntos com os direitos humanos previstos na Constituição, mas isso não aconteceu, né? Só em 2008 é que o Supremo Tribunal Federal reviu essa sua posição e estimulado, inclusive, por uma alteração constitucional que tinha acontecido com a Emenda Constitucional 45 de 2004, onde se estabeleceu a possibilidade de os tratados de direitos humanos aprovados com o quórum de 3/5, aprovação nas duas casas do Congresso em 2 rodadas de votação, passassem a ter hierarquia de emenda constitucional. Quando houve essa aprovação pela Emenda Constitucional 45, essa introdução do parágrafo 3º do artigo 5º, o Supremo Tribunal Federal foi instado a decidir a seguinte questão: e os tratados de direitos humanos que não foram aprovados com esse quórum, eles não têm, na verdade, uma hierarquia superior a uma lei ordinária? E aí apareceu aquele caso famoso do depositário infiel,
no qual o Supremo Tribunal Federal, em julgamento histórico, em 2008, 2 habeas corpus e 2 recursos extraordinários, decidiu que a figura do depositário infiel, que estava lá no artigo 5º, possibilitando a prisão civil, ele colidia com o Pacto de São José da Costa Rica, que não permitia a prisão do direito do prisão civil nessas circunstâncias, só apenas e tão somente no caso daqueles que não pagassem, do caso de inadimplemento de pensão alimentar. Então, o Supremo, naquele julgamento histórico, ele traduziu da seguinte forma para nós: a partir de agora, considerando o Pacto de São José da Costa Rica e outros tratados internacionais que versam sobre direitos humanos, nós temos que considerar que esses tratados que versam sobre direitos humanos passam a ter um patamar acima da lei, passam a ser normas supralegais. E essas normas supralegais, elas têm que ser respeitadas, evidentemente, desde que o Brasil tenha sido signatário, que tenha internalizado esses tratados internacionais. Pois bem, a partir dessa ideia que nos trouxe o Supremo Tribunal Federal, num controle de convencionalidade com efeito erga omnes, que gerou, inclusive, alterações no Código Civil, no Código de Processo Civil, retirando a possibilidade da prisão do depositário infiel, inclusive de uma súmula que o Supremo Tribunal Federal tinha. E logo em seguida, ou alguns anos depois, em 2022, o Conselho Nacional de Justiça, pela sua resolução 123, nos diz o seguinte: ao Poder Judiciário se recomenda que observe os tratados internacionais de direitos humanos e faça o controle de convencionalidade. Quer dizer, foi uma recomendação, mas a gente sabe que recomendações do CNJ são para serem cumpridas, né? Então, a partir dessa recomendação, e isso é uma coisa recente, 2022, está aí uma diretriz que aos juízes incumbe verificar a compatibilidade do ordenamento jurídico nacional com os tratados internacionais que versam sobre direitos humanos. Como nós estamos aqui, por sugestão do professor Rodrigo, falando sobre direito coletivo, eu vou me ater a falar algumas coisas sobre o problema do direito coletivo. E a pergunta que se faz é a seguinte: como é que se faz o controle de convencionalidade das normas coletivas, das cláusulas que estão postas nos acordos coletivos e nas convenções coletivas? E quem faz esse controle de convencionalidade? Em princípio, o controle de convencionalidade não é uma exclusividade do Poder Judiciário. Isso deveria ser feito lá pelo Poder Legislativo, juntamente com o controle de constitucionalidade. Depois, o Presidente da República, quando vai analisar se sanciona ou promulga uma lei, tem que fazer essa verificação. O Ministério Público pode e deve fazer esse controle, a Defensoria Pública também, mas aos juízes se atribui o poder de ofício de fazerem esse controle de convencionalidade. E aí nós estamos fazendo isso já há algum tempo, sobre aquilo que diz respeito à Convenção 190 da OIT, porque a Convenção 190 da OIT ela ainda tem uma tramitação no Congresso Nacional, ela ainda não foi internalizada, mas ela nos traz uma coisa importante, que é o conceito, a dinâmica do que se trata, do que se considera assédio, né? Violência e assédio no trabalho. Então, para nós, da Justiça do Trabalho, parece interessantíssimo, importantíssimo, que a gente utilize, né, a Convenção 190, naquilo que ela traz, na conceituação, naquilo que ela traz, todo o espectro da importância do assédio, porque nós, da Justiça do Trabalho, não temos uma conceituação do assédio moral como tem os municípios, os estados e até, em algum momento, os regulamentos empresariais, essas definições relacionadas ao assédio. Então, me parece que é possível nós, com base no artigo 8º da CLT, nessa lacuna existente na Justiça do Trabalho, utilizarmos a Convenção 190 para darmos assim uma explicação do que de fato seja o assédio moral e o assédio sexual. No que diz respeito ao acordo coletivo e à Convenção Coletiva do Trabalho, é importante a gente mencionar que o Supremo Tribunal Federal estabeleceu a possibilidade de validar, né, as negociações coletivas e que, eventualmente, podem até superar aquilo que esteja na lei, desde que não sejam violados aquilo que o Supremo chamou de direitos indisponíveis.
Evidentemente que ficou muito vaga esta decisão do Supremo, mas ela é aquela que está em vigor e pela qual nós devemos nos orientar, né? Então, a questão que a gente deve se perguntar é o seguinte: o que são esses chamados direitos indisponíveis, né? Em que patamar nós poderemos considerar os direitos indisponíveis? Então, se falou muito na questão, o professor Fábio, inclusive, lembrou aqui do professor Maurício Godinho Delgado, né? Essa ideia dos patamares mínimos, patamares civilizatórios, né? Estabelecidos na questão da negociação coletiva. E aí a gente pode estabelecer o seguinte: para que eu saiba quais são aqueles direitos indisponíveis, eu tenho que levar em conta aquilo que está na Constituição, que é o direito do trabalho mínimo, aquilo que está nos tratados de direitos humanos, que é considerado direito do trabalho mínimo, e aquilo que está na legislação infraconstitucional, que garanta ao cidadão uma condição mínima de sobrevivência em relação às questões que envolvam saúde e segurança, a questão da discriminação e assim por diante. Então, nós temos aí, digamos, um espectro de que nós vamos ter que discutir em que medida as normas da reforma trabalhista, especialmente aquelas trazidas pelos artigos 611b e 611a, elas podem ser discutidas em relação à convenção e acordo coletivo, quando eventualmente essas normas coletivas retirarem direitos estabelecidos nas normas legais, nas normas constitucionais ou eventualmente nos tratados internacionais de direitos humanos. E aí nós já temos alguns exemplos de julgados em tribunais, considerando duas hipóteses em relação a isso. Primeiro, a ideia de que o Pacto de São José da Costa Rica, especificamente o seu artigo 26, ele fala na impossibilidade de regressividade das normas legais dos países que fazem parte da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, violar a regressividade, quer dizer, fazer regressões, fazer retrocessos, não podem ser aceitos de acordo com o que está no Pacto de São José da Costa Rica. Num primeiro momento, parece muito vago a gente falar em retrocesso, falar em regressividade, quando a gente não tem uma coisa mais concreta. Mas aí eu chamo a atenção para os amigos e as amigas que existe um parecer consultivo, o parecer consultivo número 27 da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que, de acordo com o Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos, ele é equivalente a um julgamento. É uma coisa curiosa, porque nós no Judiciário não damos pareceres. E a Corte Interamericana de Direitos Humanos tem um parecer, número 27, que trata especificamente sobre a negociação coletiva, e ela exemplifica com a questão específica da negociação coletiva e dizendo que, com base nas convenções 98, 154 da OIT, decisões do Comitê da Liberdade Sindical, que não pode haver regressividade sob pena de se modificar o espírito do que está na Convenção do Pacto de São José da Costa Rica. Portanto, seria possível nós, nos casos concretos, já que ao Judiciário não incumbe fazer julgamentos de controle de convencionalidade com efeitos erga omnes, isso é uma atribuição exclusiva do Supremo Tribunal Federal, a nós só cabe verificar o caso concreto cujos efeitos se deem inter partes, examinar em questões relacionadas à discussão sobre normas coletivas, se aquelas normas específicas, no caso concreto, elas têm um efeito regressivo, se elas têm um efeito de retrocesso, e, a partir daí, é possível ao Judiciário Trabalhista, nas suas diversas instâncias, de ofício, dizer que aquela norma coletiva ela é inaplicável, aquela norma coletiva não pode ser usada para resolver aquele caso concreto, porque ela está sendo inconvencional. Então, essa é uma discussão que nós estamos apenas começando, né? O Ministério Público do Trabalho já tem atuado também nesse caminho, mas o fato é que é uma espécie de anteparo à possibilidade de que a negociação coletiva, de uma forma geral, seja sempre regressiva. O que se diz no parecer consultivo 27 da Corte Interamericana de Direitos Humanos é que a ideia da negociação coletiva jamais foi de retirar direitos, mas sim de conquistar direitos. Então, quando a reforma trabalhista vem e nos coloca essa ideia
de que é possível, em determinadas circunstâncias, que o negociado possa superar o legislado, que não pode haver ultratividade das normas coletivas, que o acordo coletivo sempre deve prevalecer sobre a convenção coletiva, me parece que isso, em regra, em tese, né, em tese que a lei estabeleceu, talvez não seja inconstitucional. Mas pode ser, no caso concreto, inconvencional, desde que, naquele caso, ao se analisar, se verifique que a pessoa, o trabalhador que está ali na discussão, tenha um sentido de retrocesso social com aquela norma coletiva. Então, por exemplo, o trabalhador, em relação ao trabalhador, está se observando, ou se quer observar, a ultratividade da norma coletiva porque as negociações coletivas foram paralisadas por alguma razão. É possível nós dizermos que não reconhecer a ultratividade naquele caso concreto, para aquele trabalhador específico, representa um retrocesso social. Ou nós temos numa discussão o acordo coletivo e a convenção coletiva. E a empresa resolveu aplicar o acordo coletivo seguindo rigorosamente o que diz a reforma trabalhista, que o acordo sempre se aplica quando houver simultaneidade de vigência com a convenção coletiva. No caso concreto, é possível nós dizermos o seguinte: aplicar-se o acordo coletivo é regressivo em relação a esse trabalhador e, portanto, devemos aplicar a convenção coletiva. Por quê? Porque o controle de convencionalidade é um exame da questão sob a perspectiva do caso concreto. Nós não estamos fazendo isso com efeitos erga omnes, e sim resolvendo aquele caso específico à luz dessa dinâmica traçada pelo parecer consultivo 27 da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Eu não vou entrar aqui na questão do direito individual, mas o direito individual ele tem uma série de questões aí que podem depois também ser discutidas para verificar-se se o controle da convencionalidade pode, em determinadas circunstâncias, penso aí no contrato de trabalho intermitente, as questões relacionadas ao teletrabalho, tantas e outras questões que podem ser analisadas sob esse prisma. Eu sou daqueles que têm uma confiança muito grande nessa discussão sobre controle de convencionalidade. Sei que esse é um tema extremamente polêmico, sei que não é aceitável por muitas pessoas que se faça o controle de convencionalidade, mas é a esperança que nós temos que os direitos humanos possam sobreviver com base não só naquilo que está no Pacto de São José da Costa Rica, nas convenções da OIT, tá? E todos os tratados internacionais que versem sobre direitos humanos, o Tratado de Itaipu em matéria trabalhista e assim por diante. Então, fica aqui, professor Rodrigo, a minha sugestão para que nós entremos nesse diálogo sobre o controle de convencionalidade, sempre pensando o seguinte, que quando o juiz for aplicar isso, ele deve lembrar-se que existe o artigo 10 do Código de Processo Civil, para não surpreender as partes, ele avisar as partes que vai se fazer o controle de convencionalidade, né? O Código de Processo Civil estabelece como uma fonte importante do julgamento o princípio do contraditório. Então, o juiz não pode surpreender as partes e aplicar o controle de convencionalidade sem dar oportunidade às partes para se manifestar sobre aquela perspectiva que o juiz irá fazer de ofício. Quero agradecer a oportunidade, né, e dizer que me sinto muito honrado de estar aqui mais uma vez no Instituto dos Advogados do Paraná. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos, professor Gunter, pela sua brilhante palestra. O senhor tocou aqui em pontos sensíveis, né, do direito coletivo, o Pacto de São José da Costa Rica, a vedação ao retrocesso social. Me recordei, professor, do julgamento do nosso tribunal, salvo engano, foi o ano passado, do artigo 58 da CLT, de uma cláusula convencional que aumentava a variação da jornada de 5 para 30 minutos. E o nosso tribunal entendeu que aplicou o controle de convencionalidade nessa situação específica. É um acórdão paradigmático, eu utilizo ele nas minhas aulas e muito interessante. Essa questão da Convenção 190 também, nós estamos aí já há uns 30 anos falando sobre assédio moral. Tenho amigos juízes, colegas juízes que dizem, né, todos os processos que chegam aqui para mim têm pedido de assédio moral. E fica muitas vezes uma dúvida, né? Poxa, o que é um ato de assédio? Tem que ter repetição, não precisa ter repetição, um único ato já pode ser considerado assédio, e penso que a Convenção 190 pode nos ajudar, pode esclarecer muita coisa nesse sentido, né? Na questão da perpetuação do ato.
Bom, muito obrigado pela sua brilhante exposição. Eu gostaria de passar a palavra aos nobres colegas, advogados, que queiram fazer algumas perguntas para o professor Fábio e o professor Gunter. Nós vamos disponibilizar o microfone, por gentileza. Quem gostaria de fazer alguma pergunta? Alguém? Alguém? Vamos lá. Alguém gostaria de fazer? Doutora Thaís? Doutora Thaís, fique à vontade. Boa noite. Boa noite a todos. Professor Gunter, não tem como deixar de perguntar, porque efetivamente a sua fala ela é provocativa, na medida em que a realidade concreta das negociações coletivas, que é um verdadeiro cipoal ou uma selva, né, Sérgio, para quem atua, a gente identifica uma série de problemas práticos na aplicação da convencionalidade, a começar da não exigência de participação de advogados na redação do instrumento coletivo. Essa é uma luta antiga, né? Eu integro ali também a Comissão de Direito Sindical da OAB, além da nossa Comissão de Direito e Trabalho, e é onde tem essa demanda, e até hoje a OAB não conseguiu encampar essa ideia. Então, sabe-se que ainda que haja assessoramento em muitos sindicatos, como não há exigência, há instrumentos coletivos que passam efetivamente sem sequer uma análise jurídica de legalidade, quiçá de convencionalidade. Então, acho que esse é um primeiro ponto que me parece que poderá surgir problemas concretos na prática. Outro é em que medida a análise de convencionalidade seria uma válvula de escape da Justiça do Trabalho para voltar a anular instrumentos coletivos, que me parece que a reforma trabalhista acabou, em certa medida, fechando, né, as portas dessa análise, e com o Supremo, né, com o tema 1046, parece-me que ainda mais, né, a par de qualquer lado que a gente for olhar, os motivos econômicos, além da própria segurança jurídica, né, que tolheram ou que limitaram. Eu não sei se o professor vislumbra como um risco à segurança jurídica na prática, não a análise que a gente faz macro, mas do juiz individual, naquele caso concreto, aí anula um instrumento coletivo, aí o outro valida, aí no outro estado. Então, assim, para a gente que atua na parte do contencioso, chega a dar 50 mil tipos de medo. A gente abriu uma outra porta, né, para essa análise dos instrumentos coletivos. Então, eu gostaria de ouvir um pouquinho como que o professor imagina isso na prática, levando em consideração essas duas realidades, de que muitos instrumentos coletivos não passam por análise jurídica, porque não há essa exigência, e se na prática também não pode haver aí um aumento do litigioso, né, do contencioso, né, por conta de discussões, processos discutindo novamente instrumentos coletivos. Obrigada, professor. Obrigado, professora Thaís. De fato, a sua manifestação é muito interessante, né? Eu fui durante 10 anos advogado, né, e sempre considerei fundamental a participação do advogado nas negociações coletivas, seja pela parte do trabalhador, seja pela parte da empresa. Ou seja, o advogado saber o que está sendo feito, né? Quais são as consequências daquela negociação, os problemas que tem ali, né? E eu lembro sempre que, na época, a gente, quando conversava, o problema da troca de vantagens, né? Você tira uma coisa e dá outra. O advogado sabe explicar isso. Muitas vezes o sindicato nem sabe o que aconteceu. Então, o advogado está vendo que na negociação se perdeu em algum canto, mas se ganhou em outro. Ou seja, isso faz parte da negociação coletiva. Não é necessário que o trabalhador só tenha vantagens, mas o problema é quando ele só tem desvantagem. Então, esses excessos que, eventualmente, podem acarretar alguma dificuldade no resultado da negociação coletiva. Quanto à questão do problema da segurança jurídica, eu sei que isso é muito complexo, muito difícil, até porque nós sempre pensamos o seguinte: o Supremo Tribunal Federal ele estabeleceu, ratificou, praticamente homologou a reforma trabalhista naquele sentido de que aquilo que está na negociação coletiva, em algumas circunstâncias, pode reduzir aquilo que está no legislado, né? Então, o Supremo Tribunal Federal, de alguma forma, validou essa circunstância, aliás, o fez antes mesmo da reforma trabalhista, o fez de forma antecipada até. Então, me parece que uma das questões que a gente pode examinar, e aí que está o detalhe, a importância do papel do advogado, o fato de ter havido, em relação a algum tema, né, o controle de constitucionalidade, né,
e essa é uma discussão que nós vamos ter muito na área do direito, não invalida, em princípio, o controle de convencionalidade, porque as perspectivas são diferentes. Se eu examino uma norma e digo que ela é constitucional, isso não quer dizer rigorosamente que aquela norma seja convencional, porque os instrumentos analisados são diferentes. Então, uma norma pode ser constitucional. Né? Vejam, eu estou pensando aqui comigo, o depositário infiel. Onde é que está a figura do depositário infiel que pode ser preso? Na Constituição Federal, no artigo 5º. E como é que o Supremo Tribunal Federal, com base no Pacto de São José da Costa Rica, diz que não pode haver prisão do depositário infiel? Uma coisa que está na Constituição. É porque são coisas diferentes. Né? Então, um documento que pode ser analisado sob uma ótica e o outro que deve ser analisado sobre a ótica, como é o caso do Pacto de São José da Costa Rica. Então, veja, o que nos parece é que nós temos que discutir, temos que conversar sobre isso, né? Mas, rigorosamente, a análise que se fará sempre levará em conta o caso concreto. Então, imaginemos um trabalhador que está na empresa há 20 anos. Aquele trabalhador ele vem acumulando vantagens previstas na norma coletiva. E, repentinamente, vem uma norma coletiva e retira aquele direito e não dá nada em troca. Este trabalhador, ele será alvo desta norma coletiva ou aquela norma coletiva, em relação a ele, poderá ser invalidada. Então, o que eu quero dizer, e nesse sentido me parece que as pessoas que estão estudando sobre esse assunto estão mais ou menos concordes, é que não se pode pensar no controle de convencionalidade, como fez o Supremo Tribunal Federal no caso do depositário infiel. O caso a ser analisado é caso a caso. Né? Então, em relação, por exemplo, à ultratividade, né? A regra é da não ultratividade prevista na lei. Mas, em determinadas circunstâncias, o não dar a ultratividade significa derrogar uma norma coletiva que estabeleceu, sei lá, uma garantia específica para os trabalhadores que, com o não reconhecimento da ultratividade, eles têm um retrocesso. Então, eu acho que esse cuidado na negociação coletiva é em sempre se estabelecer na negociação que aquelas vantagens que eventualmente forem retiradas, elas foram substituídas por alguma outra coisa. Me parece que sempre é isso que os advogados fazem. Né? Se retiram algumas vantagens e se substituem por outras. Agora, simplesmente retirar vantagens de quem já as tem incorporada ao seu patrimônio, me parece que aí nós poderíamos eventualmente falar na teoria da regressividade. Mas eu, professora Thaís, reconheço que o tema não é simples, não. Né? Não é simples, não. E vejam, eu estou falando aqui, eu sou uma voz. Né? Nos tribunais, pelo que eu tenho passado, os juízes, quando se falam em normas internacionais, tratados de direitos humanos, para eles é como se a gente estivesse falando assim no Paraná Clube, alguma coisa que já foi. Pois é. Somos. Sou aí, ó. Viu como não é um só, tá vendo? Muito bem. Mais alguma pergunta? Rodrigo, Pois não? deixa eu saudar aqui o Rodrigo Goulart, meu grande amigo, saudar o professor Gunter, né? Saudar professor Fábio Túlio Barroso, e advocacia, né? Saudar na pessoa do meu grande amigo, né? Dr. Sérgio Rocha Pombo, que representa essa grande advocacia de princípios, ética, né? A qual eu tanto admiro. Professor Gunter, me desculpe, mas eu vou provocar o nosso visitante, que ele traz um tema que, para mim, me parece importantíssimo, né? Que é a possibilidade de organização de trabalhadores e trabalhadoras que estão nesse contexto de plataformas virtuais, digitais, Uber, iFood e tantas outras, né? Inclusive, Fábio Túlio Barroso. O senhor é primo do ministro Barroso? Alguma coisa assim? Ou é só uma coincidência? Eu faço essa brincadeira porque o ministro Barroso não gosta muito do direito do trabalho, mas, enfim, isso não tem muita importância. Mas o que nós temos aqui, e até linkando com a fala do professor Gunter, me parece que o critério de categoria, que é a base da unicidade, acaba por dificultar um pouco o movimento sindical como um todo. Né? Ou seja, você tem um critério de
de organização sindical que, com todas as vendas, me parece anacrônico. Né? Ou seja, ainda que para definir unicidade a Constituição faça menção à categoria profissional e econômica, esses conceitos são conceitos legais. E daí, doutor Gunther, eu quero crer que não só o Judiciário, o Ministério Público do Trabalho, mas também o Executivo Federal, quando trata dos registros sindicais, deve recorrer ao controle de convencionalidade para repensar o critério de categoria. Para, dentre outras coisas, permitir que esses novos campos do trabalho possam se organizar através de entidades sindicais e, consequentemente, possam, na medida do possível, até eventualmente pleitear perante a Justiça do Trabalho direitos que lhes são peculiares. Eu acho que esse é um tema importante nesse momento. Eu até destaco que o Ministério Público do Trabalho vem tratando desse tema, dentre outras coisas, para garantir a esse segmento a possibilidade de se organizar em sindicatos, mas, contudo, tem enfrentado a dificuldade de, dentre outras coisas, conseguir o registro sindical. Então, por que não, e é uma provocação, certamente, aplicar o controle de convencionalidade no critério de categoria e talvez, eventualmente, rever o conceito legal que, repito, me parece anacrônico e atua como um impeditivo para que esse segmento possa se organizar. Obrigado. Doutor Alberto Emiliano, muito obrigado pela pergunta. Pelas perguntas, e a primeira, eu não tenho resposta. Eu não sei se sou parente do Barroso, minha família parte do Rio de Janeiro também. Ano passado nós encontramos com o Barroso, eu e o Rodrigo. Confesso que ele ficou muito satisfeito de me conhecer, muito orgulhoso. Brincadeira. Bem, uma pergunta que eu não sei se tenho respostas. Talvez algumas considerações, porque é fato que o modelo da unicidade sindical é um modelo anacrônico, é um modelo que não se coaduna, inclusive, com a proposta e o paradigma de liberdade sindical estabelecido pela Organização Internacional do Trabalho por meio da sua Convenção número 87. É fato também que a época da própria reforma trabalhista, que eu não falei aqui no momento, mas aí eu considero sim uma reforma de alta intensidade, de altíssima intensidade, houve a extinção da compulsoriedade da contribuição sindical, que deixa os sindicatos, tanto profissionais quanto econômicos, em difícil condição de sustentabilidade, em que pese a contribuição sindical, sendo obrigatória e compulsória, não se adequar, digamos assim, ao mesmo modelo de liberdade sindical. Eu sempre digo que o Brasil tem um modelo próprio ou sui generis de liberdade sindical. O fato é que uma proposta que, na teoria, deveria se adequar a uma maior liberdade sindical, traz o enfraquecimento da representação sindical, e um país que tem baixa representatividade sindical, dificuldades, né, para a representatividade sindical, também tem um baixo índice democrático e de respeito aos direitos humanos. Haja vista que o direito à sindicalização está previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Quero chamar a atenção que a Convenção número 87 é de 1948 e a Convenção 98 é de 1949, ou seja, o modelo de organização sindical, que é um modelo de associativismo, não acompanhou a evolução do sistema produtivo e de representações democráticas. Penso que, de outro modo, para estabelecer um modelo de pluralismo sindical, também corremos num outro risco, que é da sobreposição do setor econômico ao profissional no local do trabalho. Se temos uma dificuldade muito grande da efetividade dos direitos fundamentais trabalhistas, haja vista, inclusive, que sequer o artigo 7º, no seu inciso 1, da proteção em face da dispensa injusta ou arbitrária, até o momento não foi regulamentado e dificilmente será, né? E nós temos quase que uma cruzada contra os movimentos sindicais, sobretudo de trabalhadores profissionais,
o pluralismo sindical talvez enfraqueça mais o sindicalismo, levando-se em conta, né, o dualismo entre unicidade e pluralidade que nós temos no momento, como paradigmas de organização sindical, do que a manutenção da unicidade sindical. Penso que, na negativa do reconhecimento do sindicato, da associação sindical, dos trabalhadores por plataformas e aplicativos, entregadores, motoristas, como havia comentado, me parece que o caminho técnico mais correto é por categoria profissional diferenciada pelas condições de vida peculiares, porque trabalham via aplicativos, é diferente de um motofretista. É similar, mas não é idêntico. Né? Da mesma forma, os motoristas, né? Os condutores. E na negativa do poder executivo em reconhecer, provocar o judiciário e utilizar, sim, o controle de convencionalidade e, sobretudo, o direito à sindicalização que está assegurado, além das convenções da própria OIT, etc., mas na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Né? Isso sim, porque o direito à sindicalização é um direito, digamos, sagrado aos direitos fundamentais. Vejam que, em pouco mais de 100 anos, passou do crime a um direito da humanidade, assegurado, inclusive, como direito fundamental. Não vou adentrar no tema da diferença entre direito fundamental e direitos humanos, mas está formalizado, está reconhecido como direito fundamental, sobretudo com destaque no próprio artigo 8º da Constituição da República. Então, nesse aspecto, havendo a negativa, aí sim o caminho seria a judicialização com o controle, sim, e efetividade de normas internacionais no âmbito interno. Mais alguma pergunta, pessoal? Mais alguma pergunta? Nenhuma? Muito bem, então gostaria de agradecer a presença de todos. Muito obrigado pela presença na noite de hoje. Agradecer quem nos assiste de casa, do celular, de onde estiver. E declaro encerrado este evento. Muito obrigado, boa noite a todos.